Bom dia, bem-vindos ao nosso Momento Meditação, aqui na Paróquia Evangélica de Portão. Eu sou o Pastor William e convido a ouvirmos a palavra que também será base para a nossa meditação de hoje. Palavra de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14, que nos dizem assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a palavra de hoje. Eu convido, assim como você está, para baixar sua cabeça, silenciar um momento, para também nós termos uma palavra de oração. Oremos. Amado Deus e Pai, Tu conheces a nossa vida e sabe como nós estamos neste dia. Tu, Senhor, conheces o nosso dia a dia, as nossas aflições, as nossas lutas. Também sabes, Pai, como a gente reage a esse convite que o Senhor nos faz. Esse convite de fazer parte desta festa, desse banquete, esse convite de fazer parte da Tua vontade, esse convite de fazer parte do Teu povo. Pai, nos ajuda a compreender quão especial é para cada um de nós receber esse chamado e como nós também podemos viver, como nós também podemos fazer parte dessa festa. Nós colocamos assim o nosso momento de meditação desse dia nas Tuas mãos, pedindo que essa palavra que chega até nós também nos encoraje, também nos exorte para que nós possamos sempre buscar e saber a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que nós podemos ter esse momento de meditação, esse momento de encontro contigo, aonde quer que nós estejamos. Nós agradecemos em nome de Cristo. Amém. Encher-nos com Teu amor.
Queridos, na nossa meditação de hoje, queremos observar esse convite e essa parábola que Jesus está propondo aqui no texto de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Essa parábola aparece depois de mais duas parábolas. Jesus, ele às vezes fazia isso, Ele contava uma, duas, três histórias para que uma verdade fosse bem apreendida. E aqui nós temos três parábolas em sequência. Nós temos a parábola dos dois filhos, onde um filho foi convidado a servir o pai e disse que não ia, mas depois mudou de ideia no seu coração e foi. E o outro filho disse imediatamente que iria ajudar, mas depois acabou não indo. Depois aparece a parábola dos lavradores maus, onde o senhor da vinha, ele arrenda, ele empresta a sua vinha a outros trabalhadores, e quando chega a hora da colheita, ele vai lá cobrar a sua parte como arrendatário dessa vinha, e os lavradores matam os seus mensageiros e por fim matam o seu próprio filho, pensando que poderiam ficar com essa vinha. E por último agora vem essa parábola, isso é uma parábola, das bodas, que Jesus mostra aos líderes religiosos da sua época que eles são esses convidados especiais que foram convidados por primeiro, Primeiro veio o convite ao povo de Israel e principalmente aos líderes religiosos do povo de Israel. Mas as parábolas que Jesus fala, elas nos remetem a uma verdade mais profunda. Então a verdade que Jesus está mostrando para nós é que eles receberam o convite como uma lista especial, a primeira lista que foi feita desse casamento, e eles disseram, não, a gente tem coisa mais importante para fazer. Eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que ver os meus negócios, eu tenho que fazer aquilo que é da minha vontade. E acabaram deixando o convite de lado. Essas três parábolas, elas mostram também que quem não é a favor do reino é contra. Não existe neutralidade. Nós estamos num período de política agora nas nossas cidades e a gente sempre tenta ser o mais imparcial possível, Sempre tenta ser o mais neutro possível. A gente não puxa nem para candidato A nem para candidato B. Jesus diz que isso com ele não é possível. Ou você é a favor ou você é contra. Ou é 8 ou é 80. Porque aqueles que não são a favor são contra. Aqueles que dizem assim, eu não vou usar esse convite, eu não estou a fim de ir, ele já se coloca contra, se coloca numa posição de resistência e de desvio. Assim como esses que foram convidados para a festa das bodas, eles disseram, não estou a fim, não quero ir. Eles resistiram a esse convite. Então, lá em Marcos 9,40, Jesus vai dizer, aquele que não é por nós é contra nós. E essas três parábolas, elas mostram isso. Que quando a pessoa ela não se entrega, ela não se rende a esse Senhor, ela automaticamente começa a resistir. Ela começa a resistir à vontade desse Deus, à vontade desse Jesus. Por isso que com Jesus não existe neutralidade. Não tem como você dizer, não é A nem B. Ou você é A, ou você é B. Ali na parábola a gente mostra, Jesus nos mostra que existem pessoas que não valorizam o convite, porque tem coisas mais importantes para fazer. Mostra que as pessoas perseguem os mensageiros. E por último mostra também que as pessoas matam os mensageiros, tentando assim também matar a mensagem. Essa é uma tática, é um jeito que a gente às vezes resolve de atacar a mensagem, a gente começa a atacar o mensageiro. Quando alguém vem e traz uma palavra de Deus para nós e a gente não gosta, é bem comum nós começarmos a atacar o mensageiro. Como é que a gente faz isso? Quem é tu para falar da minha vida? Olha primeiro para a tua vida, como se tu conseguisse fazer, é muito fácil falar dos outros e assim por diante. Mas a gente tem que lembrar que o convite é o cerne dessa parábola e não a postura das pessoas que receberam o convite. Jesus, ele é o último e o maior mensageiro que trouxe um convite para nós, para que a gente pudesse também fazer parte dessas bodas. E ele sai ao encontro de bons e maus.
Ele não vai apenas ao encontro de pecadores, como a gente fala, né? Não vai apenas ao encontro de pessoas que estavam excluídas, como a gente costuma dizer, mas ele vai ao encontro daquele que está na esquina, aquele que está trabalhando, aquele que está ali. Se está no caminho dele, ele convida. Mas é a questão de como se responde a esse convite que faz toda a diferença. Jesus então mostra que o convite que ele faz para nós não está atrelado à sua capacidade, ao seu merecimento. Os primeiros da lista estavam sobre o merecimento. Era a lista principal, era a lista VIP, como a gente costuma dizer. Porque assim como a gente quando vai fazer uma festa também faz uma lista, né? Eu tenho que convidar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E a gente tem que cortar pessoas muitas vezes, porque a gente não consegue fazer uma festa para tanta gente. Mas Jesus mostra que essas pessoas que eram de uma lista principal, de uma lista separada, não quiseram o convite. E aí ele sai para quem quiser. Quem quiser fazer parte, pode fazer parte. E diz a parábola que a casa ficou cheia e a festa ficou lotada de gente. Porque ele foi convidando e as pessoas foram aceitando fora da lista que havia sido feito por primeiro. Nessa lista primeiro estava o povo de Israel, seus líderes religiosos, todo esse povo que caminhou com Deus por muito tempo e era o povo escolhido de Deus. Mas com Jesus a gente agora tem uma ampliação da missão de Deus, que não é só mais para um povo, mas é para todo mundo. E na parte final da parábola, a parábola ela se volta agora também para os que aceitaram o convite. No começo a gente vê o desprezo de quem foi convidado e não aceitou o convite, e no final a gente vê agora que a parábola ela também coloca as pessoas que foram para a festa em xeque. Também coloca as pessoas que aceitaram o convite sobre o julgamento de Deus. Porque ele diz ali, né? Quem foi que foi chamado? Todo mundo. Bons e maus, não importava. E aí Jesus lembra que dentre esses que aceitam o convite, ainda existem pessoas que não estarão nas bodas como se deve. Que não estavam com a roupa determinada, né? Não estavam com roupas de núpcias. Ele critica ali que a pessoa estava na festa, mas não fazia parte da festa porque ele não estava adequado. E aí Jesus nos mostra que não importa se a gente está dentro de uma comunidade, dentro da fé, é preciso fazer parte dela também. Não adianta estar ali, é preciso ser daquele povo e daquele grupo. Então é preciso estar vestido adequadamente. Na cultura da época de Jesus, se você era convidado para uma festa e você não fosse vestido de uma maneira adequada, você falava com isso que você estava desprezando o dono da festa. Então, nessa parábola, quando Jesus pega esse detalhe que para nós hoje seria até ridículo, né? Ficar prestando atenção na roupa, que roupa que a pessoa vai para essa festa, é que isso mostra que mesmo estando dentro da festa, às vezes você não faz parte da festa. E então Jesus adverte: vocês ouviram o chamado, mas vivam de acordo com esse chamado. Não adianta vocês só estarem ali, vocês precisam ser parte deste povo e desta festa. A veste ali então é uma figura de linguagem que nos mostra essa nova vida em Cristo. Não adianta apenas ser convidado, você precisa ter a sua vida transformada. É por isso que Jesus convida todo mundo, não só os que precisam realmente aos nossos olhos transformar a sua vida, mas todos que estão aí por este mundo e precisam dessa nova vida em Cristo Jesus. Não se deixar transformar e permanecer na sua mesma vida é igual aos que rejeitaram o convite de primeiro. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, o primeiro grupo chamado rejeitou, e dentre os que aceitaram, ainda existem alguns que não passarão, porque não vivem, não buscam de uma maneira adequada essa nova vida que Cristo nos dá. Essa parábola ela é uma crítica aos líderes religiosos da época de Jesus, mas também é uma crítica e uma advertência aos que aceitam o convite só de nome, só para fazer uma pose, só para ficar bem na fita, mas não estão com seu coração comprometido ali.
Que essa palavra te ajude a entender e perceber como você está respondendo a esse convite, se você realmente está sendo parte da festa ou se você apenas está ali fazendo volume e não fazendo muita diferença para a tua vida. Que tu possas refletir sobre isso nesse dia e que Deus te abençoe. Um abençoado domingo e abençoada semana a todos. Fique na paz de Cristo.